Olha, esse sorriso especial que você está ganhando se deve a três pessoas, né? O meu neto, Júlio Manucci, que fez anos na terça-feira 30, no mesmo dia que meu pai, José de Anchieta Pinto, faria 92 anos, se estivesse vivo, infelizmente não está mais entre nós, e também minha sobrinha, Ana Valéria Pinto, filha do meu irmão Anchieta Pinto Filho, né? Agora também cumprimento calorosamente minha amiga baiana, Aninha Franco, a rainha do Pelô, a querida produtora cultural de Salvador, que é aqui do coração meu e da Isabel, que simplesmente devora as muquecas que a Aninha celebra muito a vida que nós temos que celebrar aqui, né? Pois então, hoje, 1º de abril. 1º de abril, no meu tempo de garoto, né, era o dia da mentira, né, era o dia celebrado a mentira. Você contava. Hoje no Brasil não se celebra mais a mentira, que a mentira é todo dia, né? Eu escrevi isso, inclusive, né, no meu artigo do Estadão ontem, publicado ontem, uma justiça de mentira nessa República da Trapaça, né? Pois então, mas nesse dia da mentira tem uma verdade aqui para contar. O site antagonista publicou uma entrevista de um membro anônimo do Centrão, não quis evidentemente se identificar, dizendo que o Centrão não vai abandonar antes o Bolsonaro. Devia ser isso que eles juravam também para Dilma, né? E que antes, quando estavam se articulando, para o Collor, né? Bom, vamos ver como é que vai ser, né? De qualquer maneira, hoje eu conversei com dois queridos amigos. Um amigo que está muito distante, está no exterior, e outro que está bem próximo, que trabalha comigo. E os dois tiveram um pensamento que eu vou transmitir para vocês, assim, digamos, semelhante, né? Que é o seguinte: esqueça esse negócio de impeachment pelo seguinte: o Bolsonaro é funcionário do Centrão. Não é o Centrão que é funcionário do Bolsonaro. Aí, esse meu amigo que está no exterior, e também aquele meu colega de trabalho, que trabalhou muito tempo em Brasília, que conheceu todos esses deputados do Centrão, me lembraram o seguinte: o Rodrigo Maia não teve malandragem para se sair bem na disputa com o Bolsonaro para conquistar uma reeleição na presidência da Câmara. Rodrigo Maia é inspirado pelo pai, César Maia, que é um gênio político. Sempre achei o César meio louco, mas aquele pensamento dele é sempre bom prestar atenção, né? Conheci o César Maia quando ele era secretário da Fazenda do Leonel Brizola. Já o Arthur Lira é bem diferente. O pai do Arthur Lira passou em brancas nuvens, Benedito Lira, passou em brancas nuvens pelo Congresso. Esse meu amigo de Brasília, por exemplo, que conhecia todos os caciques lá do Congresso, não se lembrava dele. E só se lembrava, assim, do pai dele, né, o avô do Arthur Lira, que era o famoso usineiro João Lira. O Arthur Lira está ganhando de todo mundo em matéria de ancestrais, né? Tanto os ancestrais biológicos quanto os ancestrais políticos. Por exemplo, ele começou a ganhar na comparação com o Eduardo Cunha. Eu mesmo vivo dizendo aqui que ele é o sub-Cunha. Pois é, só que ele superou o mestre, né? Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto ele está mandando mais na República do que o próprio presidente da República, né? No momento em que o país registrou falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes da Covid-19, o Arthur Lira conseguiu uma aprovação lá na Câmara, onde ele manda, né, para um aumento de 170% de verbas para as despesas médicas dos parlamentares e dos seus familiares. Agora, é bom eu lembrar, e você já sabe também disso, né, que a Câmara e o Senado já têm privilégios em matéria de atendimento de saúde. Tem uma saúde pública de alto nível para atender aos parlamentares e aos seus parentes, né? E isso aí, no entanto, é, digamos, leite de pato, se você comparar com
o que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Márcio Vittar, um deputado lá do Acre, conseguiu, né? Ele conseguiu tirar verbas obrigatórias, ou seja, despesas que o governo tem que fazer para aumentar a transferência para as emendas parlamentares, né? E isso aí é o seguinte, ele está aí desviando aí bilhões de reais, né? Mas hoje ele já anunciou que vai tirar 10 bilhões aí para 10 bilhões, 10 bilhões e 35, que é o aumento que ele deu para essas emendas, né? Na verdade, 37, sei lá, e por aí, né? Bom, o Arthur Maia, então, é o rei da cocada preta, né? No dia em que o Brasil registrou 3.950 novas mortes por Covid-19 nas 24 horas anteriores a ontem, a marca representou um novo recorde diário de vítimas, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. E também o Brasil tem assistido a um crescimento vertiginoso de casos, né? Em março, 66.868 pessoas morreram pelo novo coronavírus. 20.799 nos últimos 7 dias. A última semana foi a que mais acumulou óbitos em toda a pandemia, provocando inclusive um caos mortuário nos enterros. Em São Paulo, por exemplo, se instalaram torres de iluminação para ver enterros noturnos, né? Mas, na primeira reunião do tal do Comitê da Crise, criado para avançar nas medidas definidas, né, pelos 3 poderes, o Bolsonaro já saiu negando o que falaram o inspirador do comitê, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que defenderam o isolamento social e o uso da máscara. Bolsonaro estava sem máscara e só colocou a máscara por insistência do secretário dele de Comunicações, que é o Fábio Faria, o genro do Silvio Santos. E depois da reunião, insistiu na sua ladainha, cujo refrão é o seguinte: não é ficando em casa que vamos solucionar esse problema. Essa política continua sendo adotada, mas o espírito dela era se preparar com leitos de UTI, respiradores, para que as pessoas não viessem a perder suas vidas por falta de atendimento. Mas isso contraria. Eu acabo de receber pelo meu WhatsApp um post, uma mensagem do presidente da Associação Nacional de Medicina, o oftalmologista Rubens Belfort Júnior, insistindo na necessidade de uma coordenação de todos os poderes, de todas as instâncias da federação, para evitar a mortandade que está sendo prevista aí. Mas eu quero lembrar que o Bolsonaro, segundo o levantamento dos jornais, gastou R$2.400.000 nas últimas férias, já está em pleno repouso, que aliás é o que ele faz todo dia, nunca trabalhou durante todos os 2 anos e 3 meses de mandato. Ele simplesmente merece a denominação de mandrião que foi dada aqui pelo professor de História Marco Antônio Villa. Pois bem, ele já está sumido, sem dizer nada, e o que todo mundo comemora, né? De qualquer maneira, não dá para comemorar não, viu? O número de mortes, e se conta muito com vacinas. No meio dessas vacinas tem vacinas da Fiocruz. Então, em 8 de março, a Fiocruz comunicou que ia atrasar a entrega de vacina porque havia um problema na parte que envolve o lacre de alumínio, chamado de recravação, das máquinas que rotulam, né, os frascos que vêm do exterior com o material para as vacinas AstraZeneca e Oxford, né? E aí o Instituto avisou que estava tudo certo, foi corrigido o problema e tal. Nesta quinta-feira, hoje, 1º de abril, e não é um 1º de abril, a Fiocruz informou em nota que, além
dos 2.800.000 unidades despachadas, entregará amanhã, sexta-feira, 2 de abril, mais 1.300.000 doses do imunizante contra coronavírus. O diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma, disse que o atraso do envio desse último lote se explica, em parte, pelo mau funcionamento de uma máquina recravadora. O aparelho ficou parado uma semana após apresentar falhas e agora eles estão querendo substituir, importando da Itália, que está com as fronteiras fechadas. Está tudo fechado na Itália, né? E eles estão lá esperando. Agora, eu estou avisando que tudo indica que esse negócio da Fiocruz é uma coisa meio falsa, né? Fake, porque até agora não tem... A vacina que está sendo aplicada da AstraZeneca é vacina importada. E o que está sendo aplicado mesmo é o imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Bom, agora vamos falar a crise artificial que o Bolsonaro criou para evitar que se falasse nisso tudo que eu já falei, né? Ou seja, uma coisa muito menos importante, mas que tem importância também, né? O novo ministro da Defesa, que o Bolsonaro colocou no lugar do general Fernando Azevedo de Silva, é o general Walter Braga Neto, foi apresentado aos 3 comandantes das Forças Armadas substituídos, que entraram no lugar dos substituídos pelo Bolsonaro, né? É o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, do Exército, o almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, e o brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior, da Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica. E depois de ter soltado ontem uma ordem do dia absolutamente golpista, elogiando e pedindo a consideração de todos os brasileiros ao golpe militar de 64, o general Braga Neto fez um elogio à democracia, disse: a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Deus te ouça, mas te ouça por esse pronunciamento, não pela nota, pela ordem do dia de ontem, né? Hoje eu aconselho, e aconselho com muita força, o artigo do colega William Vac, a sua coluna semanal no Estadão, em que ele afirma, o artigo se chama Capitão Brancaleone, e se refere àquele filme, aquela comédia, O Exército de Brancaleone, L'Armata Brancaleone, uma comédia italiana. O William escreveu, e eu vou pedir licença a você para registrar um parágrafo que eu considero crucial nesse belíssimo texto que o William publicou hoje no Estadão. No episódio da demissão do ministro da Defesa e seus comandantes militares, Bolsonaro acabou de destruir o pouquíssimo respeito que os oficiais superiores ainda nutriam por ele. Alguns já se referiam ao capitão como ladrãozinho, pois tiveram de sobreviver décadas apenas a partir de seus soldos e olham com nojo o esquema de rachadinhas no qual a família está envolvida. É fato que os oficiais superiores abominam a tentativa de politização das Forças Armadas, mas o que mais criticam em Bolsonaro é o que identificam como incapacidade de liderança e comando. Olha, para completar esse assunto, eu quero citar um trecho, é um belo texto que o meu amigo Edilson Martins publicou no Facebook, e eu vou citar um texto chamado Paulo Coelho. É uma resposta à ordem do dia, não que o artigo que eu vou citar tenha a ver com a ordem do dia, mas ele responde exatamente o que faltou na ordem do dia do Walter Braga Neto. Paulo Coelho foi publicado, não o Paulo Coelho, escritor, o Paulo Coelho, assunto do Edilson, não o Paulo Coelho, assunto do Edilson, Paulo Coelho, escritor, publicou um artigo no jornal Washington Post. E o Edilson Martins registrou o seguinte: um horror à descrição das torturas sofridas sem que tivesse qualquer participação em grupos de oposição ao governo. Tal procedimento não aconteceu só com ele.
uma denúncia de vizinho de desafeto era o bastante. A ação terrorista, entre aspas, mais perigosa foi sua parceria deliciosa, eterna, imortal com Raul Seixas. Paulo foi brutalmente torturado. Ele que nunca se organizou politicamente, que como pessoa sempre foi do bem, cauteloso, alienado politicamente para os padrões da militância da época. Torturado, sim, ele sempre foi, digo eu, em escrever algo que mobilizasse as pessoas, o que não é fácil. Bom, não está sendo fácil segurar essa barra, mas eu conto com a sua força, com a sua perseverança, lhe desejando uma boa noite, um bom dia e que você resista. Nós precisamos de sua fé e de sua força. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.